protetor. Aqui me ponho aos seus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas seu amor me deu a chance de poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão, que eu jamais esqueço o que eu tenho nas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual, neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão, levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Então, convido a todos nesse instante para elevarmos os nossos pensamentos, buscando a sintonia com nosso Mestre Jesus. Que Jesus, nesse instante, possa entrar em todos os lares que neste momento estão sintonizados conosco e também nos lares das pessoas que necessitam. Que a paz do Mestre, que o amor do nosso Pai maior possa envolver a todos nós, envolvendo o nosso planeta, para que consigamos, com muita força, com muita fé, superarmos este momento de dificuldade. Obrigado, Senhor, que assim seja.
Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja conosco nessa noite de estudo. Nós cumprimentamos aos nossos amigos, irmãos internautas que têm participado conosco nesse momento de isolamento para um bem maior. E vamos estudar hoje, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo por Allan Kardec, o capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E nós vamos tratar do item que fala, onde Jesus fala através dos discípulos e os instrui para não vades ter com os gentios. Primeiro, é importante nós sabermos, recordarmos aqui, do que se trata esse capítulo. Como os nossos colegas já devem ter falado anteriormente, a candeia debaixo do alqueire seria o quê? Seria, não, ele vem nos ensinar que nós não devemos colocar a candeia, a lamparina, a vela, a luz do mundo, debaixo de um alqueire, que na tradução da palavra seria um vasilhame, que tamparia ela, mas que nós devemos colocar num lugar onde possa ser visto por todos, onde quer que estejam. Então, a luz não foi feita para ficar obscura, ela foi feita para iluminar, para acender, para dar força. Tanto é que o Sol, né, nosso astro-rei, sem ele a vida seria inexistente no planeta Terra. Ele traz isso. Então, nesse capítulo, quando o Cristo, através dos seus evangelistas, vem tratar, ele fala isso. O começo dele nos propõe isso. Nunca esconda a luz, nunca coloque ela debaixo de nenhum vasilhame, coloque no lugar que ela possa ser vista. Mas, no capítulo que nós vamos tratar aqui, dentro do mesmo capítulo, que é o item 8, ele fala para os apóstolos, chama os seus 12 apóstolos e fala o seguinte: Jesus enviou os seus 12 apóstolos depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo de 5 a 7. Fica parecendo contraditório se ele fala no início do capítulo que a gente não pode esconder a luz, ele vai e orienta aos seus apóstolos a não ir ter com os gentios. Vamos recordar quem eram os gentios. Gentios, então, na época do Cristo, eram aqueles povos pagãos que acreditavam no politeísmo, em vários deuses. Eles não tinham noção exata e única de um Deus onipotente, onipoderoso, onipresente. Eles acreditavam em vários. Mas o povo judeu, o povo de Israel, que já vinha vindo de uma promessa, né, de Moisés, de outros profetas antes, falando de um Deus único e falando de um Salvador. Então, o povo judeu, por mais discrepante que eles fossem, por mais que tivessem dividido em castas, como dos fariseus, dos samaritanos, dos levitas, e de tantas outras divisões dentro do próprio grupo, eles já eram um povo que acreditava num Deus único. E, através das profecias, eles esperavam um Salvador, um rei que ia tirar eles daquela escravidão, daquela subjugação, ali no caso do povo romano e antes do povo egípcio. Então, a semente estava lançada neles. E como nós sabemos, os apóstolos do Cristo, os 12 que ele escolheu para estar com ele e que depois da partida dele, a pátria verdadeira, fizeram um trabalho magnífico de mudar, né, de perseguidos, os cristãos que eram perseguidos, depois de um tempo, viraram tanto que eles passaram a ser perseguidores de não cristãos.
mas eram apóstolos que eram homens como nós, né, que tinham seus defeitos, que tinham suas lutas, que tinham suas dificuldades, homens simples. Então, o que ele queria? Ele queria que eles ficassem pregando ali, dizendo que o reino dos céus está próximo, porque era tanta dor, tanto sofrimento, tanta escravidão, que se não tivesse algo que os fizesse acreditar, seria indigno para eles continuarem vivendo. Mas, enfim, eles fizeram. E aí ele fala mesmo que era para ir em todos os lugares. E fala ainda, não entreis na cidade dos samaritanos. E os samaritanos também, um povo judeu, que nós temos 3 belas passagens com os samaritanos. Uma é quando o samaritano socorre o homem caído de caminho de Jerusalém para Jericó. Então, considerando eles pessoas de boa vida, não é porque a pessoa não corresponde ao seu credo ou que ele fez uma cisão daquilo, é que ele não merece ser digno de nós. E nós vemos isso muito claramente em todos os setores. Existem pessoas de boa índole dentro dos templos, dentro das igrejas, dentro dos centros, dentro de tudo. Então, o Cristo não veio para separar, ele veio para juntar. Quando ele vai beber a água com a mulher, que era uma samaritana também, na fonte, e ela oferece a água para ele, e ele toma, e ele diz, o próprio Cristo, tomai da minha água e nunca mais sentireis sede. E ela, naquele momento, é convertida ao Cristo, ao cristianismo. Então, não existe nada fechado, nem estipulado para sempre, como se fosse algo finito ali. Todos nós estamos em transformação. Então, mesmo ele falando, não vá até a cidade dos samaritanos, porque eles estão praticando embora eles reconheçam um Deus único, eles estão ainda numa outra vertente dentro do povo de Israel. Então, a princípio, essa colocação e essa parábola que ele fala, essa instrução que ele dá, parece contraditória por um Cristo que veio para salvar a humanidade toda, independente de monoteísta, politeísta, pagãos ou não. Mas ele tem, como o portentor do nosso planeta, ele sabia no que ele estava falando. Tanto é que ele sabia que depois ele prepara quem para ir ter com os gentios. Heloísa falou, Paulo, que era Saulo, que perseguia os cristãos, inclusive os apóstolos, e que faz a conversão e é ajudado por Ananias, quando ele fica cego, mediante a luz do Cristo. E aí ele, sendo um doutor da lei, muito intelectualizado, e de uma disciplina ferrenha, ele consegue comunicar o cristianismo aos gentios. Ele estava mais preparado para isso do que os próprios apóstolos do Cristo, naquele momento, porque a função deles e a missão deles eram outras. Para ficar claro, antes de a gente entrar nos esclarecimentos que os Espíritos nos dão a respeito dessa passagem do Cristo, vamos só pensar uma coisa. Se hoje está falando, né, o assunto do Covid, aí, estão buscando recursos, medicamentos, vacinas, enfim, se hoje, porventura, algum cientista conseguisse uma vacina ou algum medicamento que controlasse esse vírus, vocês acham que eles iam comunicar a quem primeiro? A nós aqui, os gerais? Nós iríamos entender alguma coisa do que eles estavam falando sobre a vacina, sobre como foi a manipulação, como foi o vírus atenuado? Ou eles iam comunicar à própria comunidade científica para que, aos poucos, fossem nos passando as informações de acordo com o nosso conhecimento? Porque não teríamos a linguagem médica para entender o desenrolar desse progresso, desse medicamento ou dessa vacina. E assim, então, era com Cristo, com toda a sua sabedoria. Então, os apóstolos ficam ali, pregando,
ensinando e falando entre os próprios judeus que estavam prontos. E Paulo, aquele com intelecto, com coração, com a fortaleza, sairia pregando para outros povos que não fossem mais monoteístas, que eram politeístas. Então, pensa só, a missão do Paulo foi fácil ou difícil? Foi difícil, né? Na Grécia ele falou sozinho, ele tomava pedrada, ele fazia tudo, mas ele conseguiu, através das suas cartas e de tudo mais, conseguiu levar isso aos gentios. Então, hoje, há quem diga, algumas escolas dentro da doutrina espírita, que Paulo realmente foi quem divulgou o cristianismo em nível mundial. Porque ele foi para Roma, foi para a Grécia e para tantos outros lugares. Enquanto os discípulos do Cristo fizeram um excelente trabalho com os próprios judeus que já estavam preparados. Ou seja, cada um teve a missão de acordo com a sua capacidade. E isso nos faz refletir também em nós, né? Qual é a missão que nós temos? O tanto que nós temos nos preparado para poder ajudar, para poder servir, não na divulgação do cristianismo, que não precisa, mas na divulgação da doutrina que nós professamos, da doutrina que nós estudamos aqui. Então, é importante. Será que nós estamos indo, fazendo como os apóstolos, estamos dando um passo maior, com disciplina e fortaleza, como tinha Paulo? E não que os apóstolos não tivessem também, eles tinham, mas na medida do conhecimento deles. Então, é importante. Todas essas parábolas do Cristo, elas nos fazem refletir, não só no momento passado, mas como no momento atual que nós estamos vivendo. E aí, vêm os espíritos descrever sobre o que foi isso, né? Aí ele quer falar aqui que os gentios, só para a gente pegar um pouco da tradução do português, era para traduzir a palavra hebraica que indica quem não é judeu ou israelita. O significado em si é simplesmente aquele de povo, etnia. Com o tempo, o termo foi usado, sobretudo, para indicar os povos diferentes dos judeus. Só a título de conhecimento. Aí Paulo fala o seguinte: ele é chamado apóstolo dos gentios, porque levou a mensagem do Cristo, sobretudo às populações fora de Israel, então daquele reinado, daquele condado lá. Aos pagãos, aos gregos e romanos, a não-judeus, ou seja, a missão dele, de novo, confirmando que era outra. E ele fala uma coisa muito interessante com relação a isso. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho dos insondáveis riquezas do Cristo. Então, ele teve aquela tarefa, como ele se sentiu honrado por fazer isso, mesmo sendo escarnecido, sendo levado pedrada, muitas vezes falou para uma pessoa só, mas ele não desistiu, porque a fé, a força e a disciplina eram presentes nele. E tudo aquilo que ele acreditava, ele era intenso, e ele fazia. E agora, voltando aqui, de novo, né? Ele ainda fala numa outra passagem de outro evangelho, que fala de novo: ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, e nos lugares onde fordes pregai, dizendo que o reino dos céus está próximo. Tão próximo, né, gente? Já passaram tantos anos, né? E nós estamos aqui ainda tentando buscar isso. E aí, Emmanuel faz uma consideração sobre isso muito interessante, que eu quero compartilhar com vocês. Ele fala assim: há ideias que são como as sementes, não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem, primeiras que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso.
Então, às vezes, quando nós vamos colocando muitas coisas, é muito natural que, quando nós aprendemos as coisas do Cristo, nós queremos falar e mostrar para a nossa família e mostrar para os nossos amigos o deslumbre que é, a saída que tem, a consolação, mas nem sempre a pessoa está preparada para aquilo e pode interpretar de uma forma errada. Então, é como se nós semeássemos em terreno que, além de ser infértil, a gente ainda pode causar mais danos à pessoa. No livro dos médiuns, tem uma passagem bem no início que fala assim, que nós devemos divulgar a doutrina espírita, é um dever nosso, mas as pessoas, sabendo que nós somos espíritas, muitas vezes elas virão nos perguntar coisas sobre a espiritualidade. E lá eles falam que antes de a gente começar a revelar coisas da doutrina espírita, do Consolador Prometido, a primeira pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: você acredita em Deus? Se a resposta for sim, você passa para a segunda. Você acredita em Jesus? Se a resposta for sim, aí você começa a falar da doutrina espírita. Porque se a pessoa não acredita em Deus ou não acredita em Jesus, como que nós vamos começar a falar da vida que acontece pós-plano terreno? Então, ficaria difícil. Nós estaríamos dando pérolas aos porcos e eles não saberão o que fazer com elas. É capaz que a gente complique muito mais a cabeça do que esclareça. Então, a doutrina espírita tem que vir como o Cristo ensinou para os apóstolos a irem onde dava para ser semeado e a Paulo onde ele devia ser consagrado e ensinado para aqueles outros que eram mais difíceis. Há em alguns livros da doutrina espírita que fala que isso chegou a ser termo de desentendimento entre Pedro e Paulo, porque eles queriam que fixasse, o Cristo disse que não era para ir aos gentios, e você está indo, mas, enfim, chegaram num acordo, né? Só para nós entendermos que o Cristo falava para os apóstolos também tinha um peso, uma significância muito grande. Mas aconteceu porque deveria ter acontecido, e Paulo aceitou e cumpriu com louvor a tarefa dele de ir para os outros povos. Segundo o Evangelho aqui, nessa lição, em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrange a humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, não é que desdém da conversão deles, o que nada teria de caridoso. É que os judeus, que já acreditavam no Deus Uno, o esperavam o Messias. Estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a lhe acolherem a palavra. Com os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. É aquilo que a gente falou, né, que eles ainda estavam em construção e não conseguiriam com isso levar. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Por que transviadas de Israel? Porque muitos daqueles judeus não se transviaram, já acreditaram no Cristo. Ele curou centenas de pessoas. A maioria, depois de curada, abandonava e não ia, mas alguns que foram chamados e que entenderam a mensagem dele, continuaram com ele. Vários, né? Maria de Magdala, a mulher adúltera. Então, tiveram vários lá entre eles que entenderam a mensagem e que continuou. Ele pedia para ir atrás das que estavam desgarradas. E aí, como os pagãos, onde até mesmo a base faltava, estava tudo por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel, isto é, de semear em terreno já roteado. Sabia que a conversão dos gentios se daria seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. E aí, quando Paulo abre essas passagens, que eles começam a ver, os apóstolos já puderam também
sair pregando no centro do paganismo. E uma coisa interessante que nós vimos nisso é que, hora nenhuma, Jesus está deixando de ser caridoso. Ele, pelo contrário, ele está respeitando o tempo e o livre-arbítrio de cada um, que ainda não estavam preparados, pressupostos para essa verdade una, que era de um Deus único. Era muito difícil de ser quebrada. Hoje ainda, nós temos a certeza desse Deus, com todos os ensinamentos. Muitas vezes nós abdicamos do poder dele, né, em momentos que estamos passando por tribulações, às vezes ainda por não confiar nesse Deus, ou por não estar perto dele, ou por não fazer estar perto, sendo que tantos já vieram nos ensinar por isso. Imagina naquele tempo, onde tudo ainda era confuso, onde tudo era a tempestade, a fúria e tudo. Então, realmente era difícil. E aí, os espíritos continuam assim. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminados do espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. Então, mais uma vez, a gente pensa que a tarefa de Paulo realmente não foi fácil. Se hoje, muitas vezes, nós passamos por isso, brincadeiras do tipo, você vai bater tambor hoje? É mais ou menos o que eles estavam falando aqui. E a gente, às vezes, tem dificuldade ainda de nos colocarmos, de mostrarmos quem somos, até porque não somos perfeitos, então, estamos sempre em evidência, né? Nós que seguimos uma religião, seja ela qual for, seja católica, protestante, nós estamos sempre evidentes, mas é da religião, por que está fazendo isso? E eles também zombavam da fé, e como zombam da nossa também, mas para tudo tem seu tempo. Se o próprio Cristo respeitou o tempo de cada um, é da nossa função também aceitar o tempo. E lembrando aquela passagem, então, do Livro dos Médiuns, que não adianta nós querermos falar da imortalidade da alma, que é o que preconiza a doutrina espírita, para alguém que nem sequer acredita em Jesus, ou para alguém que nem sequer, talvez, acredite em Deus. Então, nós íamos estar realmente perdendo o nosso tempo. E ele continua falando que, pois, a exemplo destes, que eram aqueles gentios para os apóstolos, aqueles que eram incrédulos, que zombavam, que eram adversários até em combater, né? Chico passou por isso, no Pinga Fogo, ele foi lá para ser combatido mesmo. Ele foi com toda a capacidade, humildade e sabedoria para ficar numa vitrine ali, para ser zombado. Eles achavam que, uma hora ou outra, ia pegar ele, ia cair em alguma contradição. E não foi. Ele, com fé em Deus, com fé naquilo que ele acreditava, ele saiu muito bem. E esse pinga-fogo é referência até hoje, dentro das casas espíritas, dentro das pessoas que têm interesse em saber da doutrina. Uns contestam algumas coisas que ele disse lá, outros não, mas, enfim, ele não caiu na zombaria, né? Então, ele fala de novo aqui. Essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminados do espiritismo, os incrédulos sistemáticos, os zombadores obstinados, os adversários interessados são para eles o que eram os gentios para os apóstolos, que, pois, a exemplo destes, procurem primeiramente fazer prosélitos entre os de boa vontade, entre os que desejam luz, nos quais um germe fecundo se encontra, e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que não querem ver nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar à sua conversão. Então, o que acontece? Nós não devemos perder tempo com quem não quer nem ouvir, né, nem falar e que quer resistir. Nós precisamos, de uma certa forma, desenvolvermos em nós, através do estudo, do conhecimento, entender aquelas pessoas que realmente estão precisando desse consolo. E isso não tem nada a ver com idade, com nível intelectual ou não.
Tem pessoas que nós já conversamos que têm doutorado e não conseguem entender ainda uma passagem da doutrina espírita, e tem outras pessoas que, a princípio, de uma educação às vezes básica, similar, já conseguem entender a doutrina de uma forma brilhante. Então a doutrina, ela não tem esse estigma, embora a mídia tenha falado, né, algumas coisas do tipo que as pessoas que estão na doutrina espírita são mais intelectualizadas, têm uma porcentagem. Nós ainda somos tão pequenos, um número, mediante a população, tanto do Brasil quanto do continente, mas que isso não importa. A compreensão da doutrina espírita, o consolo que ela dá, independe de classe social, de idade, de currículo acadêmico, de nada disso. É o que ele fala aqui. Eles precisam, aqueles que desejam a luz, nos quais um germe fecundo se encontra. Então, o germe fecundo já está pronto lá. É a esses que nós devemos procurar como espíritas. É a esses que nós devemos trazer para consolar e esclarecer, como nós também, ao chegarmos à doutrina, fomos consolados, esclarecidos, estamos até hoje precisando de todo esse aporte que a doutrina nos dá. E fala de novo, para a gente não perder tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistem por orgulho, quanto maior for a importância que se pareça ligar a sua conversão. Então, ou seja, ele não quer importância, ele não quer converter, ele não quer entender, e muitas vezes ele quer ir contra, e às vezes ainda quer colocar a gente em situação que de esculacho, né? Falar, mas é muita doidura, é muita viagem, esse povo, da vida continuar, de vir e voltar. Então, realmente, nosso tempo não deve ser perdido com isso. Vamos ligar os nossos instintos e ver aqueles que realmente estão precisando, estão aptos àquilo. E não vamos perder nosso tempo, como o próprio Cristo ensinou, não adianta ir agora. A luz tem um momento para cada um, porque conforme for, ela mais ofusca do que clareia. Então, a gente, com toda a educação, sai, né, e pronto, e deixa. E vamos focar naqueles que realmente estão precisando de um consolo, de um esclarecimento, de um apoio. Hoje o mundo anda tão carente de tudo, né? Em tempo de Covid, então, que ninguém pode nem ter contato. Quem sabe isso vai causar em nós uma transformação? Quem sabe esse isolamento vai fazer com que, quando estivermos juntos, todos novamente, nós sejamos mais fraternos ainda? Quem sabe tudo o que está acontecendo, e a gente sabe que sim, tem um propósito muito maior do que o que a gente pode enxergar. Porque as coisas do Cristo são muito atuais sempre, né? Então, quando for a hora, nossa conversão vai chegar. Aí ele continua: mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva. Porque assim procedendo, em maior proporção se aumentará o número dos sustentadores da causa. Então, ele fica claro aqui. É melhor abrir os olhos de 100 que quer ver do que um que quer se comprazer na treva. Porque aumentará o número de sustentadores da causa o quê? Contrária, né? Deixar tranquilos os outros não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Então, se não está preparado, se quer fazer aquilo ali mais para depois sair falando, mas é melhor a gente... Isso não é falta de caridade, isso chama-se educação e boa política, segundo os espíritos colocam para nós aqui. Deixa tranquilo, vai chegar o tempo deles, como chegou dos gentios, como chegou o nosso, como nós poderíamos estar no meio dos gentios, ou dos pagãos, ou do povo que fugiu de Israel. Vai chegar esse momento. Chegar-lhe-ás a vez, quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor. Aí julgarão que aceitam voluntariamente, por impulso próprio, a ideia, e não por pressão de outrem. Tudo que é colocado sob pressão fica mais difícil de a gente aceitar, né? Ninguém gosta de ser colocado na pressão.
É bacana a gente conversar com as pessoas, seja sobre qualquer assunto, onde nós, para quem tem esse dom, esse talento, né, de fazer com que ela mesma reflita e ela mesma chegue à conclusão. Tudo que é imposto é mais difícil. A gente tem um exemplo lá da lei seca nos Estados Unidos, que quando a bebida foi proibida, foi a época que mais se vendeu bebida. Então, tudo que é imposto não quer. O ato de Barcelona do Livro dos Espíritos, quando tacaram fogo lá, né, no Livro dos Espíritos, as pessoas ficaram mais curiosas para ler, então. E é assim. Então, nós temos, né, pelo nível evolutivo que nós temos uma vontade de não ser mandados, de não ser teleguiados. Então, você fala para uma pessoa assim, você precisa parar de beber, aí que ela quer beber mesmo. Você fala para uma pessoa assim, não, você precisa parar de falar mal dos outros, aí que a vontade vem. Não, você precisa parar de fumar, aí que a vontade vem. Então, tem coisa que é algo que o tempo tem que nos mostrando e partir de dentro para fora. Isso não implica que nós não tenhamos que estar sempre tentando buscar, aprender e conhecer. Essa história de que eu não quero conhecer porque daí eu tenho menos pecado, porque como eu não sei, eu não estudei, então eu não estou sabendo, eu posso fazer o que eu quero, nada mais é um sofisma para fazer o quê? Com que a gente atrase mais na evolução. Né? Aí ele continua aqui. Depois, há ideias que são como as sementes. Não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras, em virtude de um cultivo demasiado intenso. Então, às vezes você vai, a gente coloca aquele tanto de sementinha lá, né? Já viu, quando a gente vai plantar um jardim, você coloca e quer fazer, e joga tudo de qualquer forma, muito para que nasça tudo. O que acontece? Umas vão sobressair sobre as outras e vão acabar morrendo as outras. Então, o estrago seria muito maior quando a gente quer fazer esses prosélitos aí, sem respeitar o tempo das pessoas. É claro que até o nosso livre-arbítrio, ele é condicionado também à vontade de Deus. Não adianta, muitas vezes, a gente estar renitente no mal, chega uma hora que ele para, já não é mais com livre-arbítrio. Aí já começa Deus a atuar na causa, porque não tem jeito. Né? Então, nós temos até o nosso livre-arbítrio, ele é controlado. Porque, senão, como nós somos renitentes ainda, a nossa evolução deveria ser muito mais difícil se assim não fosse. Na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas e materiais então em curso, tudo se circunscrevia e localizava. A casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte e todos os homens são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, são apenas uma opinião com que se topa em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como do paganismo triunfou o cristianismo. Já não são combatidos com armas de guerra, mas com a força da ideia. E como isso está agora atual, né? Nós vemos as ideias sendo colocadas e cada um de nós seguindo por uma linha. Uns acham que tem que, no caso da doença, uns acham que precisa isolar, outros acham que não precisa, uns acreditam, outros não acreditam, mas tudo no tempo certo vai ser mostrado para nós, não tenhamos dúvida, independente da escolha que estejamos fazendo nesse momento. Então, a lição vem para nós como um empurrão mesmo, assim, como uma força para que nós tenhamos certeza e convicção da fé que nós cultivamos, mas sem querer adentrar o terreno do outro. Por mais que nós achamos ou acreditemos que aquilo pode fazer bem para o outro, vamos respeitar o momento, o terreno de cada um, vamos esperar o tempo de cada um e fazer sempre o nosso melhor,
porque é o que o Cristo espera de nós e é o que ele pediu para os apóstolos, quando ele pediu para que não atravessasse a faixa que circundasse ali os judeus, e assim como ele convoca Paulo a levar os ensinamentos dele para os gentios. Que nós possamos prestar atenção de qual é o nosso caminho aqui, qual é a nossa missão, o que nós devemos fazer, o quanto nós estamos instruindo ou tentando melhorar para que a gente possa ser instrumento útil, mesmo com uma enxada enferrujada, como gostava de dizer o Dr. Inácio Ferreira, mas sempre dispostos ao trabalho, mesmo enferrujado, para a gente poder contribuir com esse mundo que está passando um momento realmente que eu não esperava vivenciar. Está sendo muito, muito novo e tem hora que foge até a nossa realidade. Mas nós sabemos que essa nau tem o controle de Jesus e que está tudo sob o amparo dele, e que cada um de nós devemos usar a nossa consciência para fazer o melhor nesses momentos. Que Jesus nos ampare, que Deus nos conforte e nos fortaleça sempre. Que assim seja. Convido a todos, nesse momento, a fecharmos nossos olhos e agradecermos, mais uma vez, essa oportunidade de estarmos aqui. Nós estarmos aqui, podemos transmitir para vocês, através da net, que estão em casa, para que todos nós podemos fazer as nossas orações, não só aqui, como individuais, para que esse momento tão especial no nosso país, no nosso planeta, que isso se resolva o mais breve possível, para que nós possamos ter o nosso entendimento e a nossa aceitação. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento, que assim seja. Amigos, conforme a gente tem sempre orientado a todos vocês, nós vamos interromper por 2 minutinhos a nossa transmissão. Logo na sequência vai começar de novo uma nova transmissão. Então vocês saiam dessa transmissão, aguardem que vai começar uma nova transmissão na página do GEB, e nessa nova transmissão nós iniciamos com um passe e com as vibrações, com as irradiações por aquelas pessoas que nós amamos. Então, nesse período que dá essa interrompida, a gente sempre orienta para quem está entrando pela primeira vez que procure colocar uma garrafa com água, uma jarra com água, porque durante o passe a espiritualidade irá abençoar essa água, fluidificar essa água para que vocês possam utilizar ao longo do dia, da semana, em benefício da saúde, do equilíbrio de cada um de vocês, tá bom? Então nós agradecemos por todos vocês que estiveram conosco até agora. Vamos interromper um pouquinho e logo a gente volta com a transmissão do passe. Um abraço a todos.